E hoje nós vamos estar falando a respeito da alegria. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler junto? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e... Esse é o mais fácil de todos? Será que vocês aguentam até chegar lá? Será que eu vou encontrar vocês aqui no domínio próprio? O Senhor vai nos fortalecer até lá, em nome do Senhor Jesus. E hoje, no segundo gomo do fruto do Espírito, nós vamos estar falando sobre a alegria. Meu Deus, que desafio hoje, embora as notícias, ao que a gente lê nos jornais, hoje foi um dia, não sei se você ligou a televisão, ouviu o rádio, entrou em alguma rede social, em vários lugares está acontecendo passeatas. E hoje pela manhã eu vi a manifestação de um pastor muito conhecido, e ele, logo pela manhã, ele postava em sua rede social, aonde está a igreja do Senhor? Porque se entristece, se esconde em meio a um cenário de caos. Em meio a um cenário em que a igreja precisa se levantar e fazer a diferença. Não é, na verdade, o mundo que vai fazer a diferença nas nossas vidas, mas nós somos o sal da... Então nós vamos sair dessas quatro paredes a fim de vencer uma semana que nos espera. Nas empresas, nas faculdades, aonde a planta do seu pé pisar, eu profetizo que você vai ser voz, você vai ser luz, você vai irradiar o fruto do Espírito Santo e vai fazer a diferença, não olhando as notícias, mas olhando a palavra revelada. Nós não somos um povo que vive de mistério. Nós somos um povo que vive de revelação. E revelação da palavra, amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar. Hoje pela manhã eu fiquei tão feliz. Eu estava sentada ali e quando eu olhei do lado, existiam pessoas do meu lado com, sabe aquele caderninho antigo de anotação? Que você, eu não sei se você é desse tempo, mas eu gosto muito de fazer anotações a respeito das palavras que eu recebo, dos ensinamentos que eu recebo. Eu sou daquelas que coloca etiqueta rosa, usa lá como chama? As canetas coloridas, porque tudo isso faz eu memorizar muito. Então eu vejo alguns aqui com um caderninho aí, ó, do meu time, eu vi um ali, olha lá, ó. E eu fico muito feliz porque é a fome da palavra. É o desejo de entender, de compreender, de gravar. Uma coisa é você aprender. Outra é você apreender. E nós precisamos de cristãos, de filhos que estão apreendendo a palavra do Senhor dentro de si. Porque vai existir um tempo em que a Bíblia de papel não vai ser acessível. E talvez o celular não esteja por perto. E a pergunta é: a palavra do Senhor está gravada dentro de ti? A palavra do Senhor, ela está gravada, apreendida no seu coração? Vamos falar a verdade. Essa semana, eu tenho Tito, 8 anos. E eu não sei se tem pais aqui da mesma idade aqui, mas todos os pais aqui que frequentam o Ministério Kids, eles recebem uma atividade de devocional para ter com os seus filhos durante a semana. E, para minha surpresa, quando eu fui fazer o devocional com o Tito, o versículo era justamente esse que está aqui hoje, que eu vou ler com vocês. E aí eu falei: Senhor, o Senhor não está só falando com o Tito,
o Senhor está falando comigo, porque no domingo eu preciso falar sobre alegria. E durante a semana já estava sendo ministrada a respeito dessa palavra. Porque Filipenses 4:4 diz: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Oi, direi novamente, alegrem-se. Eu não sei qual é a situação, a circunstância que você está vivendo, mas há uma palavra ativa hoje para a tua vida. Alegre-se. Não fixe seus olhos no diagnóstico médico. Não fixe os seus olhos em palavras mal proferidas a seu respeito. Ei, alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. A última palavra é dele. A última palavra é dele a seu respeito. E não há nenhuma profecia, nenhuma promessa a seu respeito que ficará sem ser ativa, a menos que você não queira. É aí que está. É aí que nós vamos falar hoje a respeito de alguns aspectos dentro da alegria. Existem alguns desafios para mim e para você. Algumas coisas que talvez a gente pode retroceder, pecar, errar, mas se o Senhor hoje está nos instruindo, é porque Ele quer que a gente não venha voltar nessa liçãozinha de casa novamente, a fim de que eu e você venhamos ser filhos aprovados. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos oriente, Senhor, e nos instrua de acordo com a sua vontade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Continue a tratar, continue a limpar, continue a alinhar, ativar, a tirar do cativeiro, Senhor, aqueles que estão presos, Senhor, em frustração, tristeza, depressão. Ah, Senhor, traz um fôlego novo de vida, um refrigério da alma. Ah, Senhor, que o respirar, Deus, dos próximos segundos venha a ser de um refrigério novo, de um novo fôlego de vida. Traz, Deus, consciência a respeito da sua palavra e que nós venhamos entender de maneira racional, sem emoção, o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Ele? Em Salmos 19:8, diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Veja bem, igreja. Há uma alegria que o mundo oferece, sim ou não? Sim. Que depende de circunstâncias. Mas há uma alegria que o Espírito produz, que não depende de nada, apenas de quem habita em nós. E a pergunta é: quem está habitando dentro de você? Para quem você está dando espaço dentro do seu corpo físico? Porque o homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Qual é o lugar que você está dando para Deus dentro de você? Em tempos difíceis, essa alegria, ela não desaparece, sabia? Ela se revela. Ah, pastora, mas que difícil passar pela prova, dando glória a Deus, como o hino diz, né? A alegria no Espírito é um testemunho silencioso e um ato profético.
Você acha que o Senhor ele não está vendo a realidade da minha vida e a realidade da sua? E de como nós estamos escolhendo manifestar a cultura do céu nos nossos dias? Você acha mesmo que no cenário em que nós vivemos, o Senhor não está olhando a nossa reação para as coisas que estão acontecendo na nossa vida? E deixa eu te falar, as coisas estão acontecendo na nossa vida de maneira permissiva de Deus. Porque se fosse para não acontecer, você acha que Ele iria permitir? Só que a palavra fala que em todo tempo Tu és bom. Nós cantamos isso muitas vezes, né? Mas será que a gente entende e de verdade tem fé a respeito disso? Em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. O Senhor tem tanto a nos ensinar. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: a alegria é fruto, não esforço. A gente não precisa se esforçar para ficar alegre. Sabe por quê? Se há uma conexão, se há uma ligação com o Espírito Santo, a alegria se revela. Em Gálatas 5:22, nós já lemos aqui. É demonstrado no segundo aspecto do fruto do Espírito, a alegria. A verdadeira alegria não é fabricada por remédio, por substância, por qualquer coisa que você possa querer ter momentânea. Porque qualquer artifício que você usa ou possa usar, ele vai ter um término. Sim ou não, igreja? Só que a alegria que vem do fruto do Espírito Santo, ela permanece, ela revela. Não num instante, num minuto, mas ela se revela durante o tempo. O fruto, ele nasce de uma conexão. Estar no Espírito, permanecer em Cristo. Quando estamos cheios do Espírito, mesmo feridos, ainda damos fruto, ainda estamos alegres, porque é isso que é ser filho de Jesus, o Cristo. Não tente forçar a alegria, cultive comunhão com o Espírito e ela brotará naturalmente, de maneira orgânica. Você já pediu ou já viu alguma árvore ela dar fruto, simplesmente porque você está mandando ela dar fruto? É natural a árvore frutificar dentro da sua essência. Ou a árvore de maçã vai dar pêssego. Cada árvore ela vai dar o fruto específico à sua essência, à sua raiz, à sua natureza. E veja bem, não tente fabricar alegria. Cultive o seu relacionamento com o Espírito Santo e ela, no momento oportuno, naturalmente vai se revelar. Amém? Segundo ponto. Alegria em tempos de aflição. A nossa referência bíblica é 2 Coríntios 6:10, que diz: entristecidos, mas sempre alegres. Como isso, pastor? Como que eu vou estar entristecida com um cenário e vou estar alegre ao mesmo tempo? Paulo, ele vivia uma tensão entre a dor e a alegria. A alegria do Espírito, ela não nega a dor, mas ela transcende a dor e manifesta a alegria que não vem dela, vem do alto, vem de Deus. Como explica isso? Não explica.
Eu estou passando pela prova, mas o Senhor está comigo. Eu tenho fé e eu avanço para o alvo. Eu não paraliso. Eu não me faço de vítima. A alegria em tempos difíceis é um sinal de maturidade, de certeza das palavras que já foram proferidas a nosso respeito. Neemias 8:10 diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você não revela a alegria que vem do fruto do Espírito, porque você não entendeu que é através dela que você tem forças para passar pelas lutas e os desafios. Por isso que você não consegue entender a desmotivação, a frustração. Se em tudo que acontece o Senhor permite, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, amém ou não amém? Se o Senhor está tentando nos ensinar, se mais eu deixo de obedecer, mais eu vou passar pelo aprendizado. Agora, se eu obedeço rápido, se eu aprendo rápido, o tempo dentro daquela lição, ela é diminuída. Amém ou não amém? Mas por que a gente demora tanto para aprender? Por que a gente demora tanto para assimilar o aprendizado? Ou para passar de nível? Sabe por quê? Porque a gente insiste em fazer da nossa maneira, com o nosso entendimento, com a nossa limitação, com os nossos achismos e os nossos preconceitos a respeito das pessoas. Nós somos presos a pessoas. Nós somos presos às circunstâncias. Deixa eu te falar. Satanás, ele quer roubar a nossa celebração. Grave isso na tua mente. Satanás, ele tem se é um desafio diário, eu diria para você que é isso. É roubar a sua celebração, e eu te explico. Às vezes nós trabalhamos anos para conseguir adquirir o apartamento dos nossos sonhos. Aí a gente adquire. Aí quando a gente entra dentro do apartamento, mas agora faltam os móveis. E agora falta o tapete, o armário dos meus sonhos. E nunca a gente está satisfeito. Se duvidar, na mesma semana já está pensando em vender aquele e comprar outro. Por quê? Porque o ser humano é assim. Para ele estar feliz, para ele estar alegre, ele sempre tem que ter um alvo. E quando ele atinge, pronto, ele já quer outro. Às vezes você lutou para ter o carro que você tem hoje. Mas você já não está mais celebrando o carro que você está hoje. Você já está olhando no carro do outro irmão que é melhor que o seu e você já quer aquele lá. Você está me entendendo? Satanás, ele rouba a nossa celebração, a nossa alegria. Quer ver uma outra maneira dele roubar a nossa alegria? A gente passa o ano estudando em um curso, em uma faculdade, ou dedicando o tempo da nossa vida para algo. Aí quando chega na formatura, cadê a alegria de celebração daquilo? Não tem a sua, não tem a da pessoa que estava do seu lado, que estava vendo você se dedicar. Quer ver quem são os seus amigos de verdade? Não é aqueles que choram com você na tristeza. É aqueles que celebram a sua alegria quando você está festejando algo que você conquistou. Ou o carro, ou um emprego novo, ou uma promoção. Você está me entendendo? Como é difícil a gente se alegrar. Mas essa não pode ser mais a nossa realidade. A realidade de filhos de Deus. Nós precisamos irradiar a alegria que vem do Cristo. E é aquele que é humilde, é manso. Ele olha todos da mesma maneira e ele
pode chorar com os que choram e Ele também pode se alegrar com os que se alegram. Aí agora vamos trazer isso para a nossa realidade? Como que nós estamos nos alegrando com as pessoas que estão do nosso lado celebrando alguma coisa? Tendo inveja, querendo para si o que não é nosso, que não é da nossa medida, não é para o nosso tempo? Às vezes a falta de alegria do ambiente onde a gente está, infelizmente também tem a nossa mazela de não querer compactuar com a alegria do ambiente. Você já parou para pensar com relação a isso? Como nós somos responsáveis por isso? A alegria é a fortaleza onde nos refugiamos enquanto tudo à nossa volta parece ruir. Olha as notícias. Olha as notícias dos jornais. Nessa semana aconteceu tantas coisas, eu não sei se você chegou a ver, mas de um terremoto, um tsunami. Do tsunami, o vulcão. Dessa movimentação na Rússia, Havaí, Japão e mais um país que eu não estou me lembrando agora. Também tiveram as mesmas situações de desastres por causa das águas, da movimentação das águas. No Brasil, toda essa situação política. Aí a minha pergunta para você é: você vai pautar a sua alegria e o seu bem-estar no noticiário? Se a gente sabe através da revelação da palavra que os últimos dias até o amor se esfriaria. Os últimos dias estão vindo e o Senhor, Ele quer levar uma igreja madura. E o manifestar da alegria do Senhor, do fruto do Senhor, é a expressão da maturidade. E eu quero levar você a pensar, estamos nesse lugar de manifestar a alegria do Senhor, mesmo em meio às notícias ruins? Mesmo com todo o noticiário que nós estamos recebendo? Ou a gente vai deixar se abrir dentro de nós uma janela escancarada para receber o que é ruim e vamos nos depreciar, desesperar? Tem gente em depressão, tem gente em cativeiro dentro de casa porque não sabe como vai ser o dia do amanhã. O dia do amanhã, ele já foi proferido. O Senhor está lá. E Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso Pai. No item 3. Isso aqui eu gostaria muito que você prestasse atenção. Porque no ambiente onde a gente está, existem pessoas que estão tristes, que estão frustrados, que estão olhando para o cenário que está vivendo e não está sentindo paz, não está sentindo harmonia. Só que existem pessoas aqui, no ambiente onde a gente está, que está vivendo tempos de alegria e de abundância. Só que eu tenho que te falar uma coisa. É aí que está o maior perigo. Pastora, no tempo de abundância, um tempo de alegria, eu já te falo como. Tomada de decisão em tempo de alegria. Deixa eu falar algo para vocês. A sabedoria nos aconselha a não tomar decisões importantes quando se está sob influência de fortes emoções, como alegria, tristeza ou raiva. É recomendável experimentar que a intensidade emocional se acalme, se equilibre. Lembre lá do último gomo, domínio. No momento de alegria, na hora em que a gente tem que tomar decisões e a intensidade da nossa alegria está lá no alto, sem controle, nós podemos correr o risco. E um risco
extremo pode levar a decisões impulsivas e otimistas demais, sem considerar possíveis riscos ou consequências negativas. Assim como tomada de decisão quando nós estamos com a intensidade muito grande de tristeza, de frustração e de decepção. A tristeza profunda pode levar a escolhas pessimistas, completamente oposto quando nós estamos alegres demais, resultando em decisões que podem gerar arrependimento posterior e a raiva. E quando nós tomamos decisões, quando nós estamos com o nosso peito, a nossa mente cheia de raiva, qual é o perigo? A raiva intensa, ela pode levar a decisões impulsivas e agressivas. Sabe aquela situação de você falar uma coisa e você, no mesmo momento, você fala, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Eu machuquei, eu feri, eu não queria. Mas sabe quando sai? É nessas horas que a gente precisa do Espírito Santo do Senhor, trazendo o equilíbrio. O ideal é buscar o equilíbrio emocional antes de tomar decisões importantes, evitando o agir sobre o calor do momento. Esse quarto ponto também é um perigo dentro da alegria. E eu queria destacá-lo nessa noite para você. O perigo de esquecer de Deus em tempo de muita alegria e de abundância. Sabe, querido, durante esses 3 anos que nós temos de missão aqui em São Paulo, nós já vimos tantos testemunhos, glória a Deus. Nós já vimos tanta mudança de vida na área familiar, empresarial. A gente já viu, a gente já se alegrou com tanta mudança de vida de famílias. Só que também a gente já viu muitas pessoas se afastarem de Deus na hora em que o Senhor entregou o que estavam pedindo em oração. Se afastou de Deus. Antes, quando não tinha, era o primeiro a entregar o dízimo, era o primeiro a entregar a oferta. O Senhor mudou a condição financeira. Mudou também o modo de pensar. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele tem olhos de fogo e Ele passeia pela igreja. Quem estava comigo aqui na série Cartas de Apocalipse? Vocês lembram disso? Não adianta barganhar com o Senhor. Se o Senhor Ele está dando um tempo para você de alegria, de abundância, Ele está vendo como você está retornando para Ele a fidelidade dEle a seu respeito. E você acha que a situação ela não pode se reverter? Numa simples palavra, num simples comando do céu a seu respeito, você acha que não pode se reverter? Quem lembra de Jó? Quem aqui se lembra de Jó? Um homem íntegro. Tantos ensinamentos. Mas assim, Satanás ele foi pedir. Deus, está vendo Jó? Um homem tão íntegro, um homem de caráter, próspero. O Senhor não poderia deixar eu tocá-lo? A primeira tentativa. Vai, mas não toque. E assim começa a história de Jó. Eu já falei sobre Jó aqui, né? Sobre essa história. Vocês estavam nesse dia? Olha aí, tudo gente nova. Já posso pregar de Jó de novo. Né? Vocês estavam nesse dia, né? Ai, glória a Deus. Não me deixa mentir, Jesus.
Aleluia. Mas a nossa referência hoje, Deuteronômio 8, do 10 ao 14. Quando tiveres comigo e estiveres farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Nos momentos tristes? Sim. E nos momentos alegres? Sim. E no tempo de abundância? Sim. A maior prova espiritual nem sempre é a dor. Às vezes é a fartura na sua vida. O coração humano tende a buscar Deus com mais intensidade na alegria? Fala para mim, fala a verdade. Você busca o Senhor com intensidade na alegria? Não, é só quando aperta mesmo. Aperta a situação, você não tem mais aquele dinheiro para pagar aquele boleto. O cobrador já está lá. Já faz 2 meses e aqui, ó, cadê meu dinheiro? É nessa hora que a gente intensifica a oração. Ah, o lugar secreto, opa, é agora mesmo. Mas e na hora da alegria, será que nós temos a mesma intensidade com Deus? Nos dias bons, corremos o risco de nos acomodar, de pensar que foi a nossa força que conquistou os resultados que a gente está usufruindo. E na verdade o Senhor abençoou, porque até ontem a gente estava sendo fiel. Aí o Senhor deu a boa parte e a gente passou a mudar a relação com Ele. Deus lá e eu aqui. Deixa eu usufruir do meu resultado. Fica lá, Deus, daqui a pouco você volta. Eu vou aqui celebrar do meu jeito, da minha vontade, do jeito que eu quero. Uma hora eu volto. Quem aí já escutou jovens falando assim? Não, eu não vou na igreja agora não. Deixa eu curtir a vida. Quando eu estiver lá com os meus 40, 45, 50, eu vou lá para a igreja. Já ouviu isso? Doce ilusão. Esse é o senso comum do achismo. De eu achar que essa é a realidade e a verdade suprema. A alegria, a verdadeira alegria, está no fruto do Espírito Santo e não no que o mundo pode nos trazer. Mas isso, só o entendimento da palavra vai nos trazer. Se a gente não entender isso aqui, a gente vai querer continuar vivendo do jeito, do senso comum, que eu e você, a gente entende por correto. Que o Senhor nos derrame nessa noite um nível mais alto, mais profundo, mais largo a respeito do Evangelho de Jesus o Cristo. A alegria fora do Espírito pode se tornar autossuficiência disfarçada. Sabe aquelas circunstâncias que a gente traz a glória para nós? Queridos, o Senhor, Ele sabe que você tem dons, talentos, e Ele quer, na verdade, que você desenvolva eles. Mas nós precisamos aprender a trazer de volta a glória a Deus sobre tudo que nós temos, pois um coração grato e contrito, o Senhor nunca o desprezará. Mas os nossos olhos estão tão focados nos resultados. Como que Ele vai se preocupar em ser grato em meio à alegria? Ah, como nós estamos sendo falhos, queridos. Como nós temos sido falhos com o Senhor Jesus. A bênção que nos afasta de Deus nunca foi bênção, preste bem atenção. Foi um teste falhando. Você entendeu isso? Eu vou repetir. A bênção que nos afasta de Deus nunca foi bênção.
ela foi um teste permissivo de Deus e que falhou. Porque não era para afastar, era para aproximar. Era para te levar para um lugar secreto, na mesma intensidade que você busca o lugar secreto, quando você não tem nada. Que o Senhor, Ele nos batize nessa noite com uma alegria que não dependa do que os nossos olhos físicos estão vendo. A alegria verdadeira é aquela que mesmo no tempo da colheita nos mantém de joelhos, reconhecendo que tudo vem de Deus. Cuidado com a distração, meu querido. A distração em busca da prosperidade. A gratidão é um antídoto contra o esquecimento de Deus. Preste bem atenção. Se a alegria te leva para longe do altar, ela não é fruto do Espírito, mas é o engano da carne que te atingiu e te cegou. O Senhor, Ele não te quer no engano, amém, igreja? Nós já estamos indo para o fim. No item 5, eu quero falar para você sobre a alegria. A alegria é um ato de guerra espiritual. Atos 16, 25 diz que Paulo e Silas, eles cantavam na prisão. Hoje de manhã, o Israel falava sobre isso. E ele ainda falava, né? Porque eu sou muito ilustrativa. As pessoas falam para mim sobre um cenário, eu já estou com a minha mente pensando o que ela estava falando. E ele hoje de manhã, ele falou, né? Aí Paulo está lá na prisão e de repente ele canta a boa. Qual era a boa? Não lembro qual era a boa da manhã. Quem estava, canta. Por causa da tua luz. Aí Silas ouve e fala: essa é boa, vamos adorar. Estamos na prisão, mas vamos adorar. Estamos passando pela angústia, pela prova, vamos adorar. Maior é aquele que está em nós e não naquele que está no mundo. Tenho boca, tenho força. Adore, 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 adore. Em espírito, em verdade, revele a alegria que não vem de você, vem do alto, vem do Espírito. A adversidade é um ambiente onde a alegria do Espírito, ela se destaca, ela irradia naturalmente. Porque com as nossas próprias forças nós não teríamos como, mas nós revelamos o Cristo que habita em nós. Quando você canta no meio do caos, você desarma o inferno a seu respeito. Você confunde demônio, você confunde potestade. Não, meu Deus, mas eu estou ali. Satanás está ali. Vocês já viram aquelas ilustrações que a pessoa está ali, dobrado os joelhos, orando, e em volta tem um monte de demônio, potestade? Mas Deus também está ali. E Deus não deixa tocar num filho seu. A menos que ele tenha um propósito. Lembre-se de Jó novamente. Eu estou no meu lugar secreto. Pode haver potestade, pode haver demônio. Ah, meu querido, de verdade vai ter. Só que nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais. Quer confundir teu inimigo? Louve. Quer confundir o teu inimigo? Cante com alegria.
a alegria no rosto, a alegria na palavra, a alegria nas canções. A alegria é a arma invisível que move o céu. Tem um monte de gente na batalha, em guerra espiritual, que não sabe do poder da arma da alegria, da adoração, do lugar secreto de oração. Adore mesmo na dor, louve mesmo na cela, cante mesmo na noite. Aquela hora da noite que só tá você e ele, e você tá morrendo de medo por causa de uma circunstância. A maturidade de fé, ela nos desafia a agir com alegria, a agir com oração. A cadeia, ela treme. As portas se abrem. E um novo caminho surge. Seja alguém que leva leveza, esperança e refrigério, mesmo em dias e em tempos de luta. Seja um agente de paz e de alegria. E por último, eu queria falar com você. A alegria que transborda e irradia. João 15:11 diz: tenho visto, tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Preste bem atenção, a alegria do Espírito não é egoísta, ela transborda. Lembra de celebrar com seus irmãos e aos seus amigos. Festeje, celebre a conquista do seu irmão. Seja amável. Irradie alegria, é levar a cura para outros. Às vezes você está passando situações de diagnósticos que o Senhor, é certo, Ele vai te curar. Mas o que você vai fazer com essa cura que o Senhor está te entregando? Você vai reter o testemunho? Ou você vai anunciar boas novas às pessoas que estão à sua volta? A falar: eu tinha um diagnóstico médico, mas o Senhor me curou. Meu Deus, aquele a quem eu sirvo, a quem eu dedico a minha vida, Ele cuida de mim. Eu não estou só. Você quer conhecer a esse Deus? É isso que é fazer a diferença com a alegria que o Senhor nos proporciona através das curas, através da provisão. Tantos testemunhos a gente escuta aqui. A gente tinha que abrir mais oportunidades, inclusive, para testemunhar. Nós precisamos profetizar os testemunhos que nós estamos vivendo na igreja, a fim de que a fé de ninguém venha esmurecer e venha entender que o Senhor ainda faz milagres. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que são casadinhos de novo e querem engravidar, agora é o momento nessa igreja. Cada hora, pastora, trilini, ao telefone. Pastora, deixa eu falar, uma bênção. Tô grávida. A madre está aberta. Vocês querem saber quem é o último? Querem? Tem gente curiosa, tem gente que não tá. Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Agora eu já... Vocês também não sabiam? Vocês sabiam que é o último casalzinho grávido? Eu vou falar, mas a igreja precisa celebrar. Olha a alegria. Olha a alegria. Pastor Peter e pastora Vitória.
intercessores do Kids. Glória a Deus. Você está vendo? Não é gostoso celebrar a alegria do outro? Não é gostoso? Você não sente alegre? A gente precisa fazer isso mais vezes. A gente precisa fazer essa atividade de casa, não só quando alguém está com o microfone na mão, mas quando você recebe a notícia. E se eles tivessem falado para você, como que você iria corresponder a essa notícia? Se fosse para você no secreto. Deixa eu te contar. Tem mais ou menos uns 10 dias que eu recebi a foto da capa do meu livro. E eu não estava em casa. Eu estava em outro lugar. E eu cometi o erro de demonstrar, de mostrar para pessoas que não celebraram junto comigo a minha alegria. Não mate o sonho do teu irmão, querido. Aprenda a celebrar a alegria do teu irmão, querido. E às vezes precisa acontecer essas coisas no nosso meio para a gente aprender a ser cristão de verdade. Eu sei que você tem um sonho. Eu sei que o Senhor fez você sonhar sobre coisas futuras a seu respeito. Deixa eu te dizer. Não há nenhuma palavra maldita ou mal colocada que vai fazer com que você deixe de sonhar e de viver os sonhos de Deus a seu respeito. O que é teu, o que o céu desenhou a seu respeito, meu querido, ele está sendo ativado agora nessa noite a seu respeito. Não deixe ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma notícia, nenhum diagnóstico te colocar em lugar que não é o teu. Isso só vem mostrar a força que está dentro do que o Senhor está movendo e está entregue nas suas mãos. Deixa estar. Deixa estar. A seu tempo vai nascer. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala: vai nascer, hein? Vai nascer. Novas canções, novos acordes. O sonho da faculdade, o carro. O apartamento novo. O Senhor está aqui. E Ele vem com presentes, dádivas. Nós não estamos aqui por causa do dono da bênção, não. Mas nós somos filhos e nós sabemos que nós temos uma herança. E estamos alegres por isso. O Senhor nos fez ter criatividade, sabedoria e inteligência para sonhar. Sonhar sonhos humanos, não. Sonhar sonhos de céu a nosso respeito. Desenhos que já nasceram na origem a nosso respeito. A respeito do propósito de vida que o Senhor tem para nós. Ei, se até o dia de hoje você estava num caminho que te levava para bem longe desse sonho, eu estou nessa noite aqui para te dizer: ainda não acabou. Ainda não acabou. O Senhor tem novidade de vida para a tua vida. E sabe, hoje nós temos a alegria de participar da mesa do Senhor. Ele nos preparou uma mesa. Lucas 22:15 disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. São palavras de Jesus. Ele sabia de tudo que ele iria passar, mas ele estava feliz pela última ceia que ele viveria com seus discípulos. Jesus, mesmo à beira da cruz, ele expressa a alegria de repartir a mesa com os seus. A ceia não é apenas uma memória,
é a presença, é a comunhão, é a promessa. Há uma alegria sagrada em saber que fomos convidados, não por mérito, mas por graça, a sentar na mesa do Cordeiro. A ceia é o lugar onde a tristeza é absorvida pelo perdão. E a culpa dá lugar ao quê? A reconciliação. É a mesa da aliança eterna, um banquete de esperança para os quebrantados, para os cansados, para os resgatados. A cruz preparou a mesa. A ressurreição nos deu um convite. O Espírito nos conduz a esse lugar. Um lugar de perdão. Um lugar de reconciliação. Um lugar onde o alinhamento acontece. Assim como a cura. A cura da alma, do espírito. Sentar-se à mesa é dizer: eu pertenço, eu fui alcançado, eu sou parte, eu faço parte dessa família. A ceia é um lugar de alegria santa, porque lembra de onde saímos e anunciamos para onde vamos. A grande mesa do Cordeiro, no fim de todas as coisas, assim como diz Apocalipse 19:9.